seguinte: se você não tem dinheiro circulando, a tendência é você ter uma crise econômica, né? Que era exatamente isso que aconteceu. Eu lembro, eu morava em Belém na época, o Belém morava também, então a gente tinha, eu lembro que tinha um local que a gente passava de ônibus, que era uma galeria que tinha várias lojas, e de repente a gente começou a ver assim, fechado, 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 até que todas as lojas fecharam ali. Né? Por quê? Porque as pessoas não tinham dinheiro para gastar e aí não vão comprar, né? E a mesma coisa vai acontecer com as editoras de quadrinhos também, né? As editoras começam a fechar nesse período, que eram as editoras que publicavam quadrinhos de terror. Na época, veio um cara no Brasil, que era o David Kemp. David Kemp foi o primeiro cara a levar brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos, né? E ele foi no estúdio do Franco de Rosa, ele foi circulando pelos estúdios lá em São Paulo, procurando, né, quem é que ele podia levar para os Estados Unidos e tal. E o Franco mostrou a Família Titã para ele. Ele falou: cara, esse cara, ele tem toda a pegada do quadrinho americano, super-heróis e tal. E fez o convite para o Bené fazer as amostras lá para os Estados Unidos. O Bené, eu tenho a impressão de que o Marcelo Campos foi o primeiro a trabalhar para os Estados Unidos. Depois eu acho que foi o Deodato e o Bené foi o terceiro, se não me engano. E foi graças à Família Titã, né? A Família Titã que foi a porta de entrada dele para fazer as amostras e tal. E ele, tipo, em um ano ele já estava trabalhando na Marvel. Foi muito rápido. Ele fez alguns trabalhos para editoras pequenas e tal, e em um ano ele já estava fazendo deixa eu ver, era um personagem de 2099, né, daquela série e tal. Então, assim, e foi graças à Família Titã. E o ruim disso é que acabou a parceria, porque ele estava trabalhando nos Estados Unidos e não tinha como continuar fazendo quadrinho para o Brasil. Aí esse projeto Manticore, tá certo? A coisa Manticore, que tem a história Manticore, do chupa-cabra, que foi bem, do Chupacabra, bem é verdade. premiado. Tem Cara, vários prêmios. o que aconteceu? Quando acabou a parceria com o Bené, por conta disso, que ele estava trabalhando nos Estados Unidos e tal, né? A minha família mudou para Curitiba. E aí eu ainda cheguei a passar um ano em Belém e tal, depois eu falei: não, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar em Curitiba. E eu fui para Curitiba, comecei a trabalhar como jornalista lá em Curitiba. Eu passei uma semana desempregado. Em uma semana eu já tinha arranjado emprego como jornalista. E nessa história de trabalhar como jornalista, eu fui fazer uma matéria com o pessoal de quadrinhos lá de Curitiba. E aí eu conheci o Antônio Weder, o Zé Aguiar, né, uma galera fenomenal. O Antônio Weder, nossa, é um cara assim que ele não é só um grande quadrinista, ele é um agitador cultural, né? Ele é um dos organizadores da GPCon, ele é um cara fenomenal. E aí a gente começou a fazer vários quadrinhos, fizemos fanzines e tal, né, algumas coisinhas. Mas um dia, um editor, um cara que ele não era nem editor, ele era dono de uma gráfica. Ele chamou a gente lá para conversar porque ele queria lançar uma revista sobre o Chupacabra, né? Na verdade, nem sabia a gente não sabia o que era. Ele chamou lá, ele quer lançar uma revista, e vamos lá ver o que ele quer, né? Ele disse assim: eu quero lançar porque saiu no Gugu, tá muito famoso, essa história do Chupacabra e tal. Eu fiz até um RAF aqui, ele mostrou pra gente um RAF, que era do chupacabra andando e falando: eu quero chupar uma cabra, eu quero chupar uma cabra, eu quero chupar uma cabra, né? Aí eu falei assim: caramba, isso aqui tá muito ruim, meu Deus do céu. Aí eu olhei para o Antônio, né? E o Antônio também fazendo uma cara de: puta, a gente não vai fazer esse negócio não, né? Aí, no momento que a gente tava ali na discussão e tal, e a gente já pensando em recusar, né? Porque a gente percebeu que ia ser uma proposta bem ruinzinha mesmo. Eu olhei para trás do cara, tinha um cartaz. Eu não sei se você lembra daquele cartaz do Arquivo X, que era um disco voador, escrito assim: eu quero acreditar, né? Sim, Eu sim. falei: caramba, esse cara é fã do Arquivo X. Aí eu soltei para ele: cara, você gosta do Arquivo X? Cara, eu adoro, eu sou muito fã. Pô, por que a gente não faz esse quadrinho no estilo do Arquivo X? Que era uma coisa ficção científica, terror e tal. Ele falou: nossa, isso é muito bacana e tal. E aí a gente convenceu ele a fazer a Manticore. A Manticore foi uma ideia dele, porque ele ficou tão empolgado com a coisa, conforme a gente foi fazendo, que ele falou: pô, e ele gostava muito da cripta. E a gente gostava muito da cripta. Então a ideia era fazer uma revista que fosse em 2 números, que contasse uma história que fechava,
e depois virava uma revista mix de história, terror e ficção científica. E a gente naquela ideia, pô, mas tem que ter um nome legal e tal, e aí ele veio com o nome Manticore, que era um nome bacana, que não puxava pro chupa-cabra, mas que podia ser usada para uma revista mix, né? E aí a Manticore, ela era toda pintada, assim, na época, a gente ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis. A gente ganhou vários HQ Mix. Eu ganhei o Angelo Agostini como melhor roteirista, a gente ganhou o HQ Mix como melhor de ficção, como melhor graphic novel, como melhor de terror e ficção, como acho que o Zé, o Luciano ganhou como melhor desenhista. Aí no ano seguinte já foi o Antônio que ganhou como melhor desenhista, porque foi em 2 números, né? A gente ganhou, assim, uma média de, acho que uns 12, 13 prêmios, né? Teve prêmio, inclusive, literário, que foi um prêmio que na época tinha, de literatura e de ficção científica, que era o Prêmio Nova. A gente ganhou o Prêmio Nova com a Manticore. Ela foi, durante muitos anos, a revista em quadrinho mais premiada do Brasil. A gente só perdeu depois quando surgiu as gráficas, MSPs e tal, que aí elas... Era lavada, né? Pois eu acho até que a galera inventou esse nome assim, que dá uma desmoralizada no ET lá, até para dar uma aliviada, mas tem umas teorias da conspiração, né, em cima desse assunto, que dá para fazer muita coisa, que o exército foi lá e tem toda uma história, teoria da conspiração. Assim, exatamente, foi nessa pegada de humor, assim. Não tinha nada de humor, era ficção científica, era uma pegada Arquivo X, né? Era uma pegada Arquivo X, tipo assim, tem um ET, ninguém sabe o que o ET está aí, ninguém sabe o que está acontecendo, o exército está correndo atrás para tentar descobrir, tem um cara que é detetive, que é contratado para tentar descobrir por um cara muito misterioso que contrata ele, né? Mas é tudo muito misterioso. E aí a gente vai, inclusive a Manticore, o primeiro número, porque ela é 2 edições, o protagonista é o detetive, né? Tem uma coisa assim que na época, nossa, foi um destaque muito grande, muita gente comentou isso comigo, que foi que a gente matou o protagonista no primeiro número. Final, a história do primeiro número termina com o detetive morrendo, né? Então muita gente diz assim, caramba, porque você não espera que o protagonista vá morrer. Você espera que qualquer um morra, menos o protagonista. E foi, né, que o leitor... Aí isso foi uma coisa que chamou muita atenção na época, né? Ninguém esperava que o protagonista fosse morrer no final da primeira história. E a história ainda continuava, né? E assim, termina a primeira história sem ninguém saber o que está acontecendo direito. É bem aquele ar de mistério mesmo e tal. E a Manticore, ela foi um sucesso de crítica, mas ela foi virando um sucesso de público aos poucos, né? Sabe aquela coisa de boca a boca? Por quê? Porque não tinha... Era uma editora desconhecida, era uma publicação desconhecida, então foi lançado 30 mil, foi jogado na banca, vendeu 10. O segundo número acho que vendeu 9. Só que o que aconteceu? Aí as pessoas foram lendo e foram comentando umas com as outras, sabe o boca a boca, né? E aí, quando a revista se tornou muito popular por conta desse boca a boca, as pessoas que tinham lido falando para as outras e tal, ela já estava fora de banca. E aí houve um problema, porque na época tinha a Comics, que hoje em dia é só uma loja, mas na época ela era uma distribuidora, né? Então você tinha lojas no Brasil inteiro e tal. Aí a Comics entrou em contato com o editor e disse assim, olha, tem muita gente procurando a Manticore. Aqui na Comics, nas outras, as lojas estão fazendo pedido e tal, e a gente não tem a Manticore. Então faz o seguinte, encaderna, né? Pega os 2 números, faz um encadernado, faz uma capinha legal e tal, e a gente vai distribuir para o Brasil todo. Só que tinha um problema, o editor, ele cometeu um erro grave. Ele fez o número 2 um pouquinho menor do que o primeiro. Aí não dava para encadernar. E aí todo esse esquema de fazer um encadernado e colocar nas lojas e tal, acabou não acontecendo por conta disso. Essas coisas que acontecem no meio editorial, né? E não tinha razão nenhuma para ele ter diminuído o tamanho, né? Sei lá. Acho que foi erro na hora de imprimir. Ficou assim mesmo.
Mas a Manticore é um trabalho que, nossa... Eu sou muito fã dessa questão do fanzine até hoje em dia. Tenho muita vontade de fazer, mas já acho as ideias assim, minhas, né, muito devagar assim, para dar encaminhamento a isso, né? Como foi essa sua ligação assim, com o fanzine, essa descoberta do fanzine? Era o que tinha na época que você fazia? Era o que não tinha tinha, uma né? Era o que tinha. Na época que a gente começou a fazer o fanzine, o Bené ele colaborava com a Press, que era uma editora lá de São Paulo do Franco de Rosa, né? E a Press tinha fechado, né? Tinha parado e tal, a Press não estava comprando mais material. Na época que eu conheci o Bené, ele tinha parado com a Press por conta de que a Press não estava publicando mais quadrinho nacional. E ele não tinha conseguido ainda entrar na Calafrio. Então o que sobrava para a gente era o fanzine, né? Mas assim, o fanzine, ele tem um aspecto muito legal, que é o fato do fanzine aceita tudo. Então você tem a possibilidade de fazer coisas muito inovadoras no fanzine. Você pode fazer muita porcaria, eu já vi muita porcaria em fanzine mesmo, mas você também pode fazer coisas muito legais que uma editora não aceitaria. Porque às vezes é muito bom, mas não tem apelo comercial. Sim. Até caras muito famosos. Você quer ver um cara, por exemplo, muito famoso? É o Laerte, né? O Laerte publica onde ele quiser. Teve uma época que o Laerte fez um fanzine. E eu lembro que foi um evento, e eu estava como jornalista, eu perguntei, Laerte, mas por que você fez um fanzine? Você publica onde você quiser. Ele disse assim, porque eu queria experimentar coisas que não daria para fazer numa revista comercial, né? Inclusive, esses dias eu estava conversando com o Bené e ele dizendo que a melhor história de terror nossa é uma história publicada só em fanzine. Por quê? Porque ela era uma história de terror com pegada de super-herói, e então as revistas de terror não aceitaram. Mas que era um puritano, era um personagem, né, meio misturado com a questão religiosa e tal, e aí nessa primeira história ele enfrenta um grupo satanista que vai matar uma garota e tal. E a história toda se passa porque ele está olhando para uma claraboia e ele quebra a claraboia e ele está chegando, né? Ele está caindo ali em cima dos caras, né? Para salvar a garota e para bater nos caras. Aí, enquanto ele está caindo, você tem flashbacks dele e da garota. Que é a garota que vai ser sacrificada pelo... Então é uma história muito complexa. Que se passa, o presente você passa em quem? Quanto tempo você leva para cair? Alguns segundos, né? E era uma história tão revolucionária, mas tão revolucionária, que nenhuma editora quis publicar. A gente só conseguiu publicar no nosso fanzine, que era o Crash. Então, o fanzine ele é muito bacana por conta disso. Você consegue fazer coisas, às vezes até profissionais, mas que uma editora não... no caso do Puritano, nenhuma editora quis publicar, primeiro, porque eles achavam que a história era muito complexa, talvez os leitores não entendessem, segundo que tinha uma pegada de super-herói. Então é bacana a fanzine por conta disso. Sabe? Você pode misturar gêneros, você pode fazer muita coisa. E hoje, com tantas plataformas aí, né, você pode encontrar seu público e acabar publicando sozinho, né? Aí você fez um fanzine, a difícil arte de fazer de escrever quadrinhos. De escrever quadrinhos, usando também o fanzine para falar sobre isso. Aí já é o outro lado, né? É o lado mesmo como pesquisador de quadrinhos, né? Eu sou pesquisador de quadrinhos também. E a difícil arte de escrever quadrinhos, esse título ele surgiu por uma razão muito específica, que eu ia conversar com as pessoas e todo mundo dizia assim, difícil é desenhar, escrever é fácil. Difícil é desenhar, escrever é fácil. Eu ouvia muito isso, né? E por isso que o fanzine se chama a difícil arte de escrever quadrinhos, primeiro para dizer que não era fácil, segundo que era para dizer assim, olha, é difícil, porque muita gente fica dizendo que é fácil. Isso dificulta, né? Mas tem um outro problema também, que era o seguinte, quando eu comecei a escrever quadrinhos, eu não sabia como é que se escrevia quadrinhos. Eu não tinha referência. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pega a Marvel, por exemplo, você tinha o Stan Lee. O Stan Lee é o cara que é o grande criador, né? O grande roteirista junto com o Jack Kirby, o Steve Ditko e tal. E é o grande roteirista da Marvel. Quando entra o Roy Thomas, o Stan Lee ensina para o Roy Thomas.
o Stanley, o Roy Thomas trabalha meio como estagiário. Ele está ali dizendo, olha, você tem que fazer assim, o roteiro é desse jeito, você vai criar a história desse jeito. Ele vai dando todo o beabá pro cara, né? Quando os outros caras entram, como o Jerry Tom e o Lee Win, o Marv Wolfman, olha que engraçado, são os caras que vão revolucionar depois dos quadrinhos, né? O Stan Lee já não estava mais na Marvel, mas o Roy Thomas vem e ensina para eles. Olha, é assim que escreve, é desse jeito que faz o roteiro, é assim que funciona. Você cria desse jeito, você desenvolve desse jeito, o personagem é assim. O Roy Thomas vai ensinando tudinho direitinho para eles. Então, os caras tinham um aprendizado. Quando eu comecei a escrever quadrinhos, eu não tinha aprendizado nenhum, não tinha nem nada, eu não sabia nem como é que era um roteiro. Eu soube como é que era um roteiro porque o Bené tinha desenhado um roteiro do Júlio Emílio Braz, ele tinha um roteiro do Júlio Emílio Braz e me mostrou. Aí eu falei, nossa, é assim? Cara, eu li e reli aquele roteiro até não poder mais para entender como é que funcionava, como é que colocava as informações, como é que era o diálogo, né? Mas eu não tinha nada, cara, era só isso. A única coisa que eu tinha de referência era esse roteiro do Júlio Emílio Braz. Então era difícil também por conta disso, porque você não tinha alguém que te ensinasse, né? Aí eu falei assim, cara, eu tenho essa dificuldade, eu tive essa dificuldade, eu não quero que outras pessoas tenham essa dificuldade depois. E aí eu fiz primeiro o fanzine, que era explicando, olha, você faz assim, o roteiro é desse jeito, a estrutura do roteiro é desse jeito, os personagens você pode criar assim, assim, assado, dando as dicas básicas. Depois, isso foi assim, a gente encontra esse material ainda? Não, na verdade, o que aconteceu? Isso foi em 96, se eu não me engano. Eu não tinha nem internet na época. Aí, quando eu vim para Macapá, aí já surgiu a internet. Eu peguei esse fanzine, melhorei ele e transformei num e-book, que foi lançado pela Virtual Books, que era uma editora que tinha na época, que era livro gratuito e tal. Chamava-se, eu acho que era o roteiro para histórias e quadrinhos, era alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente do título, mas era um e-book. E esse e-book ele foi baixado mais de 1 milhão de vezes. Então, assim, praticamente todo mundo dessa nova geração, que a gente chama... existem as gerações no quadrinho nacional. É a geração anos 50, 60, que é a primeira geração, anos 70, 80, que é a segunda geração, a minha geração, que é a terceira, e tem a quarta geração, que é a partir dos anos 2000, né? Todo mundo que é roteirista da quarta geração, aí vai o Zé Wellington, que fez trabalho contigo, leu esse e-book, o JJ Marreiro leu esse e-book, Daniel Esteves leu esse e-book, assim, alguns dos grandes roteiristas, inclusive caras premiados e tal, e eu descobri isso porque eu vou em evento, aí os caras chegam comigo e dizem assim, cara, eu comecei a escrever por causa daquele teu e-book. Eu fui pesquisar na internet e tal. Então, assim, eu falei, caramba, então legal. Eu fiz um pouco do que o Stan Lee fazia, né? Eu me ajudei a ensinar uma nova geração, aí cada um. Eu dei o beabá, o básico, aí a partir daí cada um foi desenvolvendo. E aí depois eu publiquei livros, né? Eu melhorei essa apostila, esse e-book, e transformei no livro Roteiro nas Histórias em Quadrinhos. Já era bom, né? Só que aconteceu o seguinte, teve um evento lá em Belém, que era um evento de quadrinhos, e me convidaram, né? Eu fui como convidado e tal, para fazer uma palestra sobre roteiro. No meio quando eu estava já um dia antes de viajar, se não me engano, os caras disseram assim, olha, teve um palestrante aqui que furou, não vai poder vir, dá para você fazer uma segunda palestra de roteiro, mas não pode ser igual, porque pode ser que a pessoa tenha assistido a primeira e vai assistir a segunda também. E eu falei, olha, não vai dar tempo, então eu vou fazer o seguinte, né? Em vez de eu fazer uma palestra de roteiro, eu vou pegar a minha experiência, eu vou pegar alguns quadrinhos que eu fiz e eu vou contar como é que foi, como é que eu escrevi o quadrinho, as dificuldades que eu enfrentei e tal. E aí eu fiz as duas palestras, né? A primeira bem estrutura de roteiro mesmo, manual de roteiro, e a segunda falando da minha experiência como roteirista e meio que explicando, olha, eu errei assim, não erra, né? Esse tipo de erro você deve evitar, isso aqui eu acertei, isso aqui funcionou, etc. E aí, quando terminou a segunda palestra, várias pessoas tinham assistido as duas palestras.
Aí o pessoal veio conversar comigo e disse assim, cara, essa segunda ficou melhor do que a primeira. Né? Por que tu não escreve um livro nesse estilo, contando a tua experiência como roteirista e ao mesmo tempo explicando como é que faz roteiro? Aí eu falei, caramba, legal, é uma boa ideia. Aí surgiu o segundo livro, que é o Como Escrever Quadrinhos. O Como Escrever Quadrinhos. Os dois foram publicados pela marca de fantasia. O Roteiro nas Histórias em Quadrinhos, ele atualmente só existe na forma e-book, não existe mais o físico. O Como Escrever Quadrinhos ainda tem o físico. Dá para comprar comigo, dá para comprar na marca de fantasia também. E aí, ano passado, aí dois roteiristas de quadrinhos, o Leonardo Santana, que é do Nordeste, que é de Pernambuco, e o Alexandre Lobão, que é de Brasília, eles me procuraram para escrever um livro sobre roteiro. Né? Eles queriam escrever um livro e tal, e eu disse assim, olha, o cara que já escreveu sobre o assunto no Brasil é você. Então você tem que estar nessa história. E eles me convidaram, e assim, só que eu não achava que fosse virar uma coisa tão grande. Quando a gente foi escrevendo, a gente abriu lá um arquivo no Google Docs e foi colocando coisas, né? Foi colocando. Cara, quando eu parei para ler, quando a gente foi fazer a revisão, sabe? Que aí cada autor leu o livro todo, fez a revisão, e eu falei, gente, isso eu tenho, né? Todo uma coleção de livros de roteiro, não só roteiro de quadrinhos, né? Realmente são só os meus. Tem um do Marrak, que foi publicado antes, mas o Marrak desapareceu, que é um cara lá de Belém. Mas eu tenho muitos livros de roteiro de cinema, para televisão e tal, né? E eu falei assim, gente, esse é o mais completo livro de roteiro já lançado no Brasil. Tem vários assuntos que o único local que você encontra em português é nesse livro. Tanto que eu dei a sugestão de nome, que acabou sendo a sugestão que passou, que foi a Bíblia do Roteiro de Quadrinhos. É um livro muito grosso, é um livro de quase 500 páginas, com praticamente tudo que você possa falar sobre roteiro. E o roteiro para quadrinhos especificamente, mas é roteiro de forma geral também. Tem muita coisa que às vezes vale, né, para outras coisas. Por exemplo, a estrutura da história, a criação de personagem e tal. Então, esse é o outro lado também, sabe? São os 3 livros meus sobre roteiro. O Roteiro nas Histórias de Quadrinhos, o Como Escrever Quadrinhos e a Bíblia do Roteirista de Quadrinhos. Vou procurar com certeza, porque eu tenho muita vontade, cara, de fazer minhas histórias. E tem que ler, né? Para escrever tem que ler, né? Não tem. Para escrever tem outro jeito. Tem outros escapatórios. Aí você poderia me falar um pouquinho sobre o Gralha. Estava agora à tarde assistindo uns vídeos aqui do Gralha, né? O herói mesmo lá, sabe? Aí procurando nos nomes lá, subindo os nomes lá, e estava procurando o teu, mas não. Nesses filminhos, por 2 filminhos, era o Ovo e a Galinha, e tinha o Oil Man, né? Que foi o outro em seguida. Aí você tá por dentro aí desse filme, né? Que tá rolando aí na internet, no YouTube, mas você não participou, né? Você pudesse falar aí sobre esse personagem. Do filme não. O Gralha eu participei da criação do personagem, né? Ele surgiu nos quadrinhos. Ele surgiu quando eu já estava saindo de Curitiba, né? Foi posterior, inclusive, a Manticore. Ia ser publicada uma edição, que era uma edição comemorativa da Metal Pesado, em comemoração aos 15 anos da Gibiteca de Curitiba. E aí um grupo esse cara aí, né? Um grupo de quadrinistas lá de Curitiba, eram 9 pessoas. Teve a ideia de dizer assim, não, em vez da gente fazer histórias fechadas, histórias curtas e tal, por que a gente não cria um personagem curitibano, né? Que é o Gralha. A Gralha, né, ela é típica lá do Paraná, ela é um pássaro que tem toda uma lenda por trás e tal, porque a árvore símbolo do Paraná é o pinhão, é o pinheiro, que dá o pinhão e tal. E a Gralha, ela gosta muito do pinhão, e ela pega o pinhão, e às vezes ela enterra o pinhão para comer depois, e ela esquece. Então é ela que planta o pinheiro, que é a árvore típica do Paraná. Então, assim, a Gralha, ela é um animal idolatrado lá no Paraná, né? Eles têm muito essa coisa, assim, sabe? Lá no Paraná é muito interessante como eles valorizam a questão regional.
E a gente, vamos fazer um super-herói, o Gralha e tal, vai ficar bacana. E aí, depois, um dos criadores, que é o Taco, ele faz uma oficina de cinema e ele resolve, ele sugere para o pessoal fazer um filme do Gralha. Ele faz o Ovo e a Galinha, que tem disponível no YouTube. É divertidíssimo, adoro aquele filme. Depois ele faz o Gralha versus Iron Man, né? O Iron Man é um cara que existe lá em Curitiba mesmo. Você vê ele andando na rua. Tá tão frio, tá 0 grau, o cara tá de sunga, todo besuntado com óleo, andando de bicicleta na rua, assim, sabe? É um negócio muito, muito bizarro. Você só vê, é o tipo de coisa que você só vê em Curitiba, né? E o Gralha, o legal é que ele é uma mistura de humor também. Ele tem essa pegada de humor. E ele foi publicado durante muito tempo na Gazeta do Povo, que era o principal jornal de lá, então ele ficou muito popular. Eu acho que o único local, eu conheço quadrinhos de todos os locais do Brasil, mas o único local que teve um super-herói, que as pessoas, sabe, aqui tem um super-herói, é Curitiba, com o Gralha. Todo mundo conhece o Gralha. E tem uma segunda história por trás do Gralha que fez com que ele se tornasse ainda mais famoso, que é uma história fake, né? Quando a gente estava criando lá o Gralha, a gente pensou assim, não, vamos inventar uma história de que ele não é um personagem original, ele é a releitura do primeiro super-herói brasileiro, que é o Capitão Gralha, que surgiu na década de 40, criado por um curitibano. Até puxando um pouquinho a coisa do bairrismo. O curitibano é bairrista, né? Então a gente inventou que o personagem ele era uma releitura do Capitão Gralha, ele não era original e tal. Eu fiz um texto explicando quem era o Francisco Ivo, que era o cara que tinha criado o Gralha, e tal, o Capitão Gralha. O Edson Hudson fez o uniforme, o Zé fez uma história em quadrinho e tal, e a gente publicou, mas era uma brincadeira, ninguém achava que aquilo ia ser levado a sério. E de repente as pessoas começaram a achar que aquilo era verdade. E aquilo virou, sabe aquela história de quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Então, as pessoas, no meu texto eu falava que o Francisco Ivo tinha ido para os Estados Unidos e visitado o estúdio do Bob Kane. E aí ele voltou com a ideia de criar o Capitão Gralha. Aí, quando surgiu a internet, começaram a aparecer blogs e tal, dizendo que ele não só tinha visitado, como tinha estagiado no estúdio do Bob Kane. Aí, dali a pouco, começaram a aumentar a história e começaram a dizer que ele não só tinha estagiado no estúdio do Bob Kane, como ele que tinha criado o cinto de utilidades. Aí, dali a pouco, já começaram a dizer que ele que tinha criado o hobby e que o Bob Kane tinha roubado dele. Aí, dali a pouco, já começaram a dizer que ele era o criador original do Batman. E foi um negócio assim que fugiu do controle. Eu falava, né, pessoalmente, assim, se alguém, por exemplo, você viesse conversar comigo, eu disse, gente, olha, isso aí é fake, né, e tal, isso aí foi uma brincadeira que a gente fez. Mas como nunca houve um anúncio oficial, é aquela história, quando não tem uma informação oficial, as pessoas começam a especular, né? E a coisa foi saindo do controle. Aí, a primeira vez que a coisa saiu do controle foi quando o Iverton, que era o criador do Capitão Gralha, que não existia, ganhou o prêmio Ângelo Agostinho. Ele ganhou como mestre do quadrinho nacional. Aí a gente falou, epa, que história, né? Isso é estranho. No ano de 2014, uma editora, aliás, uma editora não, uma escola de samba lá em São Paulo, a gente descobriu isso pesquisando no Google, totalmente sem querer. A gente descobriu que uma escola de samba ia homenagear o Francisco Ivo e o Capitão Gralha. Como se ele tivesse existido mesmo. Ele ia pro Carnaval de São Paulo. Gente, o maior carnaval do Brasil é o do Rio, o segundo maior é o de São Paulo. Você ia ter um personagem totalmente fake sendo homenageado por uma escola de samba. A gente falou, não, agora não adianta a gente ficar falando assim, como a gente está falando individualmente, tem que fazer um anúncio oficial dizendo, olha, essa história não é real, isso foi uma brincadeira e tal. Foi o que eu chamo de verossimilhança. Eu chamo de verossimilhança hiperreal, que é quando a ficção parece tão real que as pessoas acreditam que aquilo é real mesmo, né? Aí a gente fez um anúncio na GBCon e a gente entrou em contato com a escola de samba, falando, olha, gente, a história não é bem assim e tal, né? Exatamente para evitar problema. Mas eu costumo dizer, inclusive, que o Capitão Gralha e o Francisco Ivo são os melhores personagens que eu já criei, porque todo mundo acreditou que eles existiam. Né?
Mas, assim, é muito popular lá no Paraná. E é engraçado, porque eu tenho muita amizade com o pessoal da Gibiteca de Curitiba, e eles me dizem que até hoje eles recebem gente, alunos de escolas secundárias e tal, que estão indo lá pesquisar sobre o Francisco Ives de Capitão Grande. Fazer pesquisa de escola. Então, os professores estão pedindo isso, é impressionante. Você conhece algum local no Brasil que professor pede um trabalho sobre quadrinhos local, né? Só Curitiba mesmo, é muito popular. Bacana demais. Você me pediu para te liberar aí, né? Às 7 a gente já está chegando e eu vou cumprir aqui com a palavra. Mas um amigo seu aqui mandou umas perguntas para você. Então eu tinha outras perguntas para fazer aqui para você, mas está chegando aí a tua hora. O JJ Marreiro te mandou umas perguntas aqui. Aí nossa, JJ, um abração. Você trabalhou com ele no Astronauta, aproveitando já, não foi? Você pode falar aí desse período? Aí em seguida eu fazia as perguntas. Você pode falar aí desse período aí, você e ele trabalhando aí no Astronauta? Nossa, isso foi uma oportunidade assim de chorar mesmo, né? Porque o Maurício Souza, quando ele fez 50 anos, ele convidou 50 artistas para fazerem um álbum homenageando ele, né, com as suas representações dos personagens. A gente foi escolhido para fazer o Astronauta, e eu escrevi, o JJ Marreiro desenhou, e foi assim, sonho de infância, né? Eu falei aqui, eu comecei lendo e querendo imitar o Maurício Souza. Então, eu poder ter a oportunidade de homenagear o Maurício, um álbum em homenagem a ele, né, com 50 artistas selecionados e junto com um amigão do peito mesmo, que é a JJ Marreira. Se fosse outro desenho, já seria uma honra. Sendo com o JJ, foi uma coisa fenomenal, né? E assim, e não só a obra, a gente ter feito o quadrinho e tal, mas a gente foi para o lançamento em São Paulo, um autógrafo do Maurício pra gente, visita ao estúdio, foi um negócio assim, de sonho mesmo. Show de bola, cara. Então ele mandou aqui a primeira pergunta dele, conta para a galera o que era a Árvore das Ideias, e depois comenta a Árvore das Ideias, era o Barbavore ou o Monstro do Pântano? Aqui você deve conhecer aqui essa imagem aqui. Ah, é verdade. Aí eu tô com um compadre, que é o Joey Bennett, né? Essa é a Árvore das Ideias. É o seguinte, essa árvore ficava na frente da minha casa. O Bené, ele é muito grande. Dá para ver a foto aí, né? Vou mostrar aí. Eu sou grande, mas o Bené é muito mais alto que eu. Então, assim, eu tinha um quarto escritóriozinho que era separado da casa e tal. O Bené ficava muito apertado ali naquele local, né? Eu acho que hoje eu já tô quase tão grande quanto o Bené, mas na época... Então, imagina dois caras num local apertadinho, né? Aí era mais legal, a gente ficava debaixo da árvore. Aí a gente ficava debaixo da árvore, na frente da casa que eu morava, e ficava conversando sobre quadrinhos, né? Praticamente, acho que quase todas as histórias que a gente bolava debaixo dessa árvore. Aí o Bené disse assim, cara, essa árvore é que dá inspiração pra gente, né? E aí ele contava uma história, e dizem que lá em Nova York tem uma lanchonete que era onde o Stan Lee e o Jack Kirby iam conversar na hora do almoço, e eles ficavam criando as histórias e tal. Aí os caras colocaram uma plaquinha lá onde o Jack Kirby e o Stan Lee sentavam, e dizia assim, foi aqui que Jack Kirby e Stan Lee criaram suas melhores histórias e tal, né? Dizem, inclusive, se eu for um dia em Nova York, eu vou lá visitar essa lanchonete, que é ponto turístico, né? E aí o Bené disse assim, cara, um dia vamos colocar uma placa nessa árvore aqui, né? Aqui Jean e Bené criaram suas melhores histórias e tal. Então, assim, e aí essa foto aí já foi muito recente, foi acho que ano passado, ano retrasado, porque ano passado a gente já estava na pandemia, né? Ano passado, retrasado, eu fui em Belém e a gente encontrou lá em Belém e disse, não, vamos lá tirar foto na frente da Árvore das Ideias. A árvore que nos dava as ideias. Infelizmente, o Brasil não é Nova York, né? Então, não tem a plaquinha lá, né? Devia ter uma plaquinha aqui, Jean e Bené criaram suas histórias. Vai ter ainda.
Antes do boom dos filmes baseados em quadrinhos, parecia haver uma hierarquia entre os escritores, quem escrevia para cinema e TV, né? Se achava muito superior a quem produzia livros e escreve quadrinhos, né? E escrever quadrinhos era marginalizado. Você acha que a visão sobre os escritores de quadrinhos mudou? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Até porque, assim, hoje em dia você vê os filmes todos, as maiores audiências, né? As maiores bilheterias são todas de filmes baseados em quadrinhos, né? Se você pegar o Vingadores, por exemplo, aí, que é um arrasa quarteirão, e assim, houve uma época que tinha as adaptações de quadrinhos, mas elas eram totalmente fora dos quadrinhos. Os caras não liam os quadrinhos. Você lembra do Hulk, da década de 70? Os roteiristas de Hulk não liam os quadrinhos, né? Inclusive, na época, a divulgação que era feita para os anunciantes era assim: isso não é uma história em quadrinhos. Você vê, olha a história do preconceito, né? Eles diziam assim: não, é uma série de um cara, não sei o quê. Aí eles diziam assim: isso não é, apesar do nome ser o mesmo, isso não é baseado na história em quadrinhos, né? Tanto que eles mudam, né? Por exemplo, Bruce Banner nos quadrinhos, lá era David Banner, que era exatamente essa coisa assim: não pode ser parecido com o quadrinho. O quadrinho é uma coisa, é lixo, né? O quadrinho é coisa ruim, é coisa que... Então, assim, agora a gente está indo para uma coisa séria, que é televisão, que é cinema, tem que ser diferente. O primeiro que vai ter uma proximidade com os quadrinhos vai ser o Super-Homem, da década de 78, que é fenomenal e é uma tremenda homenagem aos quadrinhos, né? E é reverente aos quadrinhos e fez um sucesso espetacular. Mas, assim, ele foi meio ponto fora da curva, porque de resto, se eu não me engano, o Bryan Singer, que fez o primeiro X-Men, ele proibia o pessoal que trabalhava no elenco de ler os quadrinhos. Eu não sei se você sabe disso. Ele proibiu. Não, vocês não vão ler os quadrinhos, porque esse personagem não tem nada a ver com os quadrinhos. O quadrinho é uma coisa que é cinema e tal, etc. Que fez sucesso, ajudou a dar popularidade para os X-Men e tal, mas era essa coisa, não, tinha que ser algo completamente diferente. Foi completamente diferente do que é nos quadrinhos. E você vê que hoje em dia o que é muito popular no cinema é aquilo que é referente aos quadrinhos, que segue o que é nos quadrinhos, que é um respeito pelos quadrinhos. Você pega, por exemplo, né, os Vingadores. Aquilo ali é por homenagem à fase do Jim Starlin, né? O Thanos, tudo isso. Inclusive eles fazem nos créditos homenagem ao Jim Starlin e tal. Então, assim, as coisas mudaram muito. É muito óbvio para mim que esses caras que hoje em dia escrevem quadrinhos, os bons roteiristas de quadrinhos, de cinema, eles leram quadrinhos, eles sabem que aquilo é algo bom. E você tem também, né? Eu acho que uns caras que ajudaram muito a acabar com esse preconceito foi o Alan Moore e o Neil Gaiman. Que o Alan Moore virou muito popular, extremamente popular, e o Neil Gaiman também. E eles eram roteiristas de quadrinhos, né? Então, de repente, você assim, não, mas esses caras escreviam quadrinhos. Então, isso não pode ser tão ruim assim, né? Então, acho que mudou muito. Ele pergunta aqui sobre como surgiu o Francis Everton, mas você já falou, né? Já. Mais ou menos, e quando você percebeu o poder do personagem, acho que foi quando a escola ia começar a apresentar esse personagem. Aí você, não, vamos parar por aqui, vamos avisar o pessoal. Então já foi respondido. Tem algum gênero ou temática que você ainda não tem escrito? Só dar um alô aqui pro Gildenberg, um abraço, meu amigo. Obrigado aí por aparecer. Cara, eu não lembro. Não, peraí, deixa eu ver. Faroeste, tá aí, Faroeste. Eu gostaria de escrever uma história de Faroeste. Eu já escrevi humor, já escrevi pra média. Sonho de infância, inclusive, porque eu era fã da média e eu consegui escrever. Uma das perguntas que eu ia te fazer. Eu já consegui fazer ficção científica, já fiz muita coisa de ficção científica, muita coisa de terror. Super-herói, que foi o Gralha, foi a Família Titã. Eu já fiz infantil. É bom lembrar que o Astronauta que eu fiz com o JJ Marreiro, ele não é infantil. Ele era uma publicação para adultos, né?
Mas depois eu fiz a Turma da Tribo, que era exatamente, eu queria ter uma publicação infantil. E a Turma da Tribo é meio uma homenagem ali ao Asterix e tal, com um desenhista que tem um estilo Asterix, um estilo bem europeu e tal. Então, eu acho que dos gêneros, assim, pelo menos os mais famosos, o único que eu nunca escrevi nada foi Faroeste. Gostaria de escrever, tá aí. Ok. A Turma da Tribo é uma história em quadrinho infantil que foi lançada em gibi mesmo e tal. Durou um número, né? Foi um número especial e tal. Era uma homenagem, era uma versão brasileira do Asterix. Beleza. E a última aqui é quais as figuras folclóricas que você acha mais instigante, como esse aspecto da cultura brasileira influencia seu trabalho? Ah, legal. Ótima pergunta. Do JJ também, essa aí? Isso. Olha, cara, eu sou muito fã da mitologia brasileira, especialmente da mitologia nortista. Eu não sou paraense, eu não sou daqui da região, mas eu sou mineiro, mas eu moro em Belém desde o ano de 1993, 1983. Então eu passei toda a minha adolescência em Belém, e eu já moro em Macapá há muito tempo, oh meu Deus, há mais de 15 anos. Então, assim, o que eu percebi quando eu cheguei aqui é que a riqueza da mitologia é fenomenal. A riqueza cultural da região amazônica é impressionante. Eu acho que em nenhum local do Brasil você tem uma riqueza tão grande de mitologias. E é uma coisa que é bacana, porque é o seguinte, por exemplo, se você for pegar a mitologia, mesmo em Minas Gerais, é uma mitologia que não é de terror. Tem algumas coisas de terror. A mitologia amazônica é toda de terror. Mapinguari é um monstro que tem a barriga dele é uma boca cheia de dentes, né? E com um bafo monstruoso, né? Se você pegar o Jurupari, que provoca pesadelos, se você pega a Mãe d'Água, que leva, né? Que algumas regiões é conhecida como Iara, que leva as Curupira. pessoas. Curupira, que é diferente, né? Tem o Capora. O Curupira daqui, ele é bem... Tanto que o Eu não Cidade sei, Invisível... não sei se Cidade você viu Invisível, ele uma minissérie na Netflix que saiu há pouco tempo. foi Cidade Invisível, Cidade Invisível. E é muito Muito engraçado, né? Porque a Cidade Invisível ela se passa no Rio de Janeiro, mas a mitologia quase toda é da região amazônica. O Curupira é da região amazônica, né? O Boto é da região amazônica. Deixa eu ver os outros. A Cuca é de lá, né? A Cuca ela é da região sudeste. Mas a maior parte ali é da região amazônica mesmo, né? Eu não sei se eu tenho um predileto, sabe? Eu gosto muito de alguns. Eu gosto muito do Mapinguari, eu gosto muito do Curupira, até porque eu já tive uma experiência pessoal com Curupira, né? Eu me perdi na floresta, e assim, a forma como eu me perdi na floresta, eu era acostumado a andar na floresta, e de repente eu me perdi. Eu fui parar, sabe lá, eu atravessei, era na ilha de Marajó, atravessei, né? Era uma ilha pequena dentro da ilha de Marajó, atravessei para o outro lado da ilha, e aí o meu sogro, quando chegou, ele mora lá na ilha de Marajó, ele falou assim, isso aí é o Curupira. Você não pediu autorização para andar na floresta, tem que pedir autorização, né, dos seres da floresta e tal, né? E isso me marcou muito, essa experiência. E eu vou te dizer, viu, você não acredita, eu não acredito em nada disso. É porque você nunca entrou na floresta. Porque tem muita coisa na floresta. A gente andava, e eu tinha uns amigos que faziam, hoje em dia chama de trilha, né? A trilha dentro da floresta e tal. Na época a gente não tinha nem nome para isso, a gente queria andar no meio da floresta e tal. E a gente via muita coisa. O que a gente chama aqui na região norte de visagem, eu não sei como é que chamam aí. Chama visagem também? Essas aparições, essas coisas, né? Então, assim, Assombração. encantarias, assombração. Aqui a gente chama muito de visagem, né? Por exemplo, assim, era muito comum. Por exemplo, a gente marcava ali dentro da floresta, tinha um ponto de encontro. Então a gente ficava ali, chegava outro. Às vezes chegava 4 amigos, né? Pra gente ficar andando no meio da floresta. E a gente estava esperando, de repente aparecia alguém e dizia, lá vem fulano. De repente passava atrás de uma árvore e não aparecia do outro lado. Caramba, não era fulano não, sabe? Porque sabe Deus o que é isso, né? Então a gente Eu via tenho, muita visagem, cara.
Então, eu tenho um projeto, eu queria até ter a oportunidade de falar com você depois sobre ele, Aham. e que tem esses mitos, tem alguns mitos aí, tem a mula sem cabeça, tem o curupira, certo? E eu fui pesquisar para conhecer mais e descobrir que em outros países, outras culturas, tem os mesmos elementos com outros nomes É. parecidos, a boiura, E a boiura, gente não dá valor, né? é E o brasileiro interessante. não dá valor, né? E Pois não é. conhece muitas vezes. Às vezes o pessoal conhece mais a mitologia de fora, né? Eu lembro quando eu era criança, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu conhecia mais Sasquatch, que é mitologia canadense, e não conhecia a mitologia daqui, né? Então, assim, e eu tenho atualmente, eu tenho um livro, né, que é o Cabanagem, que é um livro que se passa na época da cabanagem, mas que se mistura com essa mitologia. Então você tem Curupira, você tem Mãe d'Água, você tem a história do tesouro escondido, né? Que é uma coisa que tem é daqui muito, porque dizem que na época da cabanagem os caras que eram muito ricos, os grandes fazendeiros, eles escondiam o seu tesouro, né? Que era para os cabanos não encontrarem esse tesouro. Então são os tesouros amaldiçoados, que dizem que eles enterravam junto com o tesouro uma das filhas ali para ficar cuidando do tesouro. Essas histórias eu ouvia quando eu cheguei em Belém. Eu tinha o quê? 12, 13 anos, eu ficava fascinado. Caramba, isso é maravilhoso, né? Isso tudo entra no livro Cabanagem. E aí eu falei, cara, eu sou de quadrinhos, né? Então, eu sou colaborador da revista Calafrio, atualmente ela voltou, que é a primeira publicação que a gente participou. E a Calafrio, ela voltou por causa de um cara que era fã de quadrinhos. O Daniel Sarkis era um cara que era muito fã. Ele foi procurar o dono da editora, que era o Rodolfo Zala, para completar a coleção dele, para ver se tinha alguns números lá que ele não tinha, né? E o Rodolfo Zala disse assim, eu estou muito velho e tal, mas eu adoraria que alguém trouxesse as revistas de volta. Ele falou, então eu trago. Você autoriza, né? Autorizo, então eu trago. E aí, o Daniel Sachs, que é o atual editor, o Zala morreu, né? Ele morreu em 2015, se não me engano. E o Daniel Sack, que é atualmente quem cuida das revistas, né? E aí, quando eu mostrei o livro do Daniel, o Daniel falou, cara, isso dá quadrinhos. E a gente criou um personagem que é o Cabano, que é um personagem que é um personagem que se passa na época da cabanagem, mas é que tudo envolvido com essas lendas, essas mitologias e tal, e são histórias de terror. Show de bola, cara, massa demais. Você, para encerrar, né? Você tem algum projeto vindo aí? Você e o Joey? Ele, antes de falar contigo, eu falei com ele no outro bate-papo aqui. Ele falou que vocês estavam pensando em fazer uma coletânea aí, um projeto. Exatamente, é o Margem Negra, cara. O Margem Negra, por que era Margem Negra? Porque o Bené, ele colocava uma margem preta nos quadrinhos. É engraçado porque é o seguinte, começou ocasionalmente com uma escolha estética e virou uma escolha de marketing. Porque ele achou que ficava legal aquele quadrinho preto, né, em volta e tal, a chamada Margem Negra, né? E aí, depois a gente descobriu que tinha os caras que eram muito fãs, e às vezes as histórias eram lacradas, as revistas eram vendidas lacradas, então os caras sabiam que tinha história nossa por causa da Margem Negra. Então o cara olha assim, ele não precisa abrir para ver, né, que tem uma margem negra ali e tal. E aí às vezes as pessoas compravam as histórias por causa da Margem Negra. E assim, um grande sonho que a gente já tem há muito tempo era publicar a Margem Negra, essas histórias de terror nossas, né, que foram publicadas na época e nunca foram republicadas, e que revolucionaram o quadrinho. E aí o Daniel Sachs, que é esse cara que é o fã, né, a gente comentou com ele e tal, e ele disse assim, e ele se convenceu, deve sair esse ano, um álbum em homenagem à dupla, que é o Margem Negra, que vai ter todas as nossas histórias de terror, todas as que foram publicadas na Calafrio, na Mephisto, na Mephisto Terror Negro, na Hora do Crepúsculo, vai ter em ordem elas, e vai ter textos biográficos, vai ter textos meus explicando o processo de criação das histórias. Então, vai ser uma edição de colecionador mesmo. Deve sair até o final do ano. Maravilha, cara. E como o pessoal encontra você?
Cara, é assim, como eu te falei, né? No Instagram eu entro muito pouco aqui, mas no Facebook é Jean Danton, é com G-I-A-N, né? G-I-A-N, Jean Danton. Eu sou o único no mundo. Eu tenho um blog também, então se você colocar lá no Google, vai aparecer primeiro a Wikipédia, segundo o meu blog e terceiro o meu perfil do Facebook. Então é muito fácil de me achar. Então, maravilha, cara. Então, só quero lhe agradecer, cara. Eu espero que tenha sido divertido para Claro, com você. certeza, foi ótimo. E só Foi ótimo. agradecer. Muito obrigado, cara. Valeu, um abração, obrigado pelo convite. Todo mundo que estava aqui também e quem assistiu no YouTube também, valeu. Pois tá bom, meu Deus. Boa noite, que Deus proteja Valeu, você. um abraço. Valeu.